Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. A filosofia classifica a ética da seguinte forma: ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Ética e política sempre tiveram uma intensa relação dialética de conflito. Na convivência, adversárias totais no contexto da política brasileira. Muitos são aqueles que tentam explicar que o problema da política brasileira é uma questão de cunho histórico, mas a história não pode ser usada para justificar uma grande quantidade de políticos que se acomodaram a ditar a política com base na falta total de ética. A sociedade deve entender que a política somos todos nós. E o sentido da sociedade é formar cidadãos éticos para que possam representar todos com dignidade e com o verdadeiro significado de representatividade. No programa de hoje, Dr. Marcelo Barros de Campos, promotor de justiça, e Silvio José Ferreira, consultor empresarial. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, estamos no ar pela TV Postos ao vivo e eu conto com a sua participação. Participe com a gente através do WhatsApp. E aos domingos, o Jornal 360 tem a sua reprise às 19h30. Boa noite, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado, prazer é todo nosso. Prazer é meu, doutor. Denúncias de corrupção nos mais altos escalões do governo, do legislativo e do meio empresarial causam perplexidade pelo alcance da dimensão de casos que, se de um lado suspeitam ocorressem, por outro lado, nunca pensou que essa magnitude fosse tão grande que pudessem causar tanto prejuízo como causam. Doutor Marcelo, que desafios para a sociedade brasileira trazem essa questão ética e qual a consequência disso para a nossa sociedade? Carol, você quando iniciou o programa, você já falou que é uma transformação, né? Nós realmente necessitamos de uma transformação. E toda transformação demanda tempo e demanda reflexão, não é? E eu acho que nós estamos passando por essa fase e as pessoas precisam parar um pouco para ver que qual tipo de comportamento efetivo vai ser o melhor para a sociedade. Como você mesmo disse, a política tem que ser feita para todos, né? A política na etimologia da palavra, ela é a governança para todos em benefício de todos, né? E, infelizmente, a gente acaba vendo que a grande parte dessa política, especificamente a nossa, não é direcionada para todos como deveria ser. Verdade, doutor Marcelo. E o que a gente pode fazer diante disso, doutor Marcelo? O que pode ser feito diante de tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem visto? O senhor falou que demanda um certo tempo, mas eu acho que está demandando tempo demais. É tempo demais. Eu não me lembro de um momento do Brasil que a gente não falou de corrupção. Só que na TV Postos são 15 anos, e 15 anos o jornalismo trabalhando com questões de corrupção, a gente noticiando, vendo na notícia agora com as redes sociais, veio esse boom de coisas que a gente nem imaginava. Enquanto a gente acha que está caminhando para frente, parece que estamos no retrocesso. O que a gente pode fazer diante disso? Carol, eu já tive a oportunidade de dizer, inclusive aqui, verdade, doutor, que o grande impulso nessa questão e das instituições que nós estamos vendo hoje, né? O Ministério Público, o Judiciário, isso realmente teve um grande boom a partir da Constituição de 88, né? Então, se nós pegarmos de 88 para cá, nós vamos ter 30 e tantos anos aí,
que se fez muito nessa questão específica de investigação, de corrupção, de prisão de algumas pessoas que nunca se imaginava que iria acontecer, aí eu pego e faço um retrocesso, e costumava fazer isso com os meus alunos de faculdade, um retrocesso de quando o Brasil foi descoberto, ou quando o Brasil começou a querer ser um país, quantos anos nós tínhamos para trás. Certo. Então nós temos que também, lógico, a paciência acaba esgotando em um determinado momento, mas a gente tem que fazer um pouco essa reflexão. Verdade. Nós demoramos efetivamente muito tempo para que pudéssemos, ou melhor, passamos muito tempo sem tomar atitudes mais radicais, atitudes mais severas em relação a esse tema. Aceitamos muita coisa, seria Aceitamos isso? muita coisa, né? Porque, querendo ou não querendo, grande parte da população acaba que aceitando, né? Nós passamos por um momento, eu acredito agora, de pouco tempo para cá, um momento onde o que está prevalecendo na sociedade. E a gente que trabalha, eu especificamente, diariamente no fórum, lidando com o problema dos outros, né? Porque ninguém vai para o fórum senão para resolver um problema. Certeza. As pessoas não conseguem resolver o problema entre elas e aí transferem o problema para nós resolvermos. E o que a gente tem percebido muito de uns anos para cá? O que tem imperado na sociedade de uma maneira geral? É a intolerância, o egoísmo... De todas as formas, né, doutora? Intolerância de todas as falando formas. de uma maneira geral, né? A intolerância, o egoísmo, a razão individualizada, que nada deixa de ser a teimosia, não é? E a questão principal que é isso, eu não tenho diálogo, eu não tenho conversa, eu não sei dialogar, eu não vou dialogar, e aí começa a medição de força. E a pessoa acaba exercendo essa força de uma forma, isso aí, eu vou levar o problema para o fórum, eu vou levar o problema para o meu advogado, eu vou levar o problema para o promotor de justiça. Aí as pessoas que não conhecem bem o funcionamento acabam se retraindo, e ficando na defensiva. Então, a gente tem percebido isso, eu particularmente tenho percebido isso, essa questão de que não há diálogo, não há conversa, não há uma tentativa. Piorou essa questão do diálogo, dessa tentativa? Piorou muito, né? Eu acho que as pessoas estão se baseando em fatos de uma maneira muito superficial, né? Não que eu seja contra, mas eu acho que as pessoas estão buscando informações e buscando saber dos assuntos muito superficialmente nas redes sociais. Isso é verdade. E acabam que não aprofundam um pouco a questão, aprofundam um pouco aquele conhecimento para poder ter um debate, em um nível razoável. Não, já perde paciência, já é intolerante, já não aceita escutar o que o outro pode acrescentar e o outro também sem paciência já não quer, né? Não quer nem escutar, né? Não quer dar seguimento àquela conversa, né? Então, nós estamos passando por uma fase realmente, eu acho que até necessária, viu, Carol? É duro a gente enfrentar isso, né? Nós que temos filhos aí adultos, adolescentes, a gente sabe o que vai receio, né, do a gente que fica eles vão preocupado esperar, com sem eles, né? Porque o que eles vão enfrentar, né? Mas eu acho que é necessário a gente passar por essa transformação social, para mostrar que esse não é o melhor caminho. Porque o ser humano está se mostrando autofágico, autodestrutivo. Demais. Isso aí acaba que corrói os princípios básicos da ética
e, consequentemente, da moral, dos costumes de uma determinada sociedade. Mas existem episódios, doutor Marcelo, que fazem com que as pessoas desacreditem, como no início desse ano aconteceu um episódio envolvendo aí a posse de 5 vereadores, né, de Foz do Iguaçu, com certeza vocês acompanharam, não só pela TV, também pelas redes sociais, que foram reeleitos, mas eles estavam presos desde dezembro de 2016. Chocou a população. A linha é muito tênue entre moral, imoral e legal. Sua opinião sobre isso, doutor Marcelo? É legal, mas é imoral. Pois é. Então, nós temos que efetivamente, não sei através de quais caminhos, vão existir inúmeros caminhos, nós vamos ter que buscar a conscientização da sociedade, estou falando da nossa especificamente, para mostrar que o que é imoral, algumas coisas não são ilegais, são só imorais. Se a sociedade quer que transforme, então, numa questão legal, né? Porque nem tudo que é imoral é ilegal, né? Tem certas coisas que são imorais, mas que são legais. Como esse caso. Como esse caso e outros tantos. O caso era legal dentro da lei, mas... Né, agora, Carol, aí eu me faço essa pergunta, aí eu, pessoa, não como promotor... Mas né? a gente tem que se questionar. Mas eu como pessoa me faço assim, será que efetivamente a população, ou grande parte da população, ou uma parcela grande da população, sem generalizar, porque tem pessoas preocupadas com essa questão, será que querem essa mudança? Porque a gente vê muita gente que acaba dependendo dessa situação e não faz questão de mudar, né? O que eu falo? Eu falo no sentido de que, para mim, tá bom. É o egoísmo que eu falei no início para você, que eu sinto o egoísmo exacerbado. Falta de preocupação com o outro. O individualismo exacerbado, não é? A vaidade exacerbada, a vaidade pessoal. Especialmente nos meios políticos. Né? Eu falo de uma maneira geral mesmo. Você pega essas redes sociais, você vê essas pessoas postando fotografias quase que reais de si próprio, não é? Isso aí é uma vaidade exacerbada, um egoísmo exacerbado, dizendo só eu sei, só eu faço, né? Então, na questão da mudança, não sei se essa pessoa teria interesse em mudar uma situação que para ela, especificamente para ela, está boa. Especialmente, doutor, aquelas pessoas, né, que dentro dessa degradação moral e da nossa sociedade, recebem muitas vezes seguro-desemprego e estão trabalhando, né? Outras vezes vão de carro para o trabalho, ainda assim recebem vale transporte e vendem. Fazem gato de energia elétrica, fazem gato de TV a cabo. Alunos que não precisam de bolsas e de financiamentos e que vão lá, né, participam desse financiamento, acabam tomando a bolsa de uma pessoa que realmente precisa. E coisas pequenas do dia a dia, viu, pessoal? Como pirataria, né, fila de banco, né, não dá lugar para um idoso. Trânsito, doutor Marcelo, trânsito terrível. Quer dizer, a lista é muito grande se a gente for falar aqui. Aí seria esse reflexo dessa falta de ética dessa elite que nos dirige, executivo, legislativo, judiciário? Seria um reflexo disso também? Eu até acho que nós poderíamos compartilhar, porque se você fala que a elite, não todos, claro, mas se a elite não tem essa ética, reflete, lógico, mas ela não tem porque também não cobram o contrário dela, né? Você vê, a ética, ninguém nasce com ética. A ética é construída na pessoa com o passar do tempo. Vai desenvolvendo essa questão. Núcleo, célula social, escola, grupo eventualmente religioso, que a pessoa opta, e aí vai criando aquela... O que é a ética, diferente da moral, né? A ética é aquilo que a pessoa tem mais a ver com a própria pessoa, pensa, é certo, é errado, é bom, não é bom. Só que aí ela tem que pôr em prática, né? Porque ela reclama de uma pessoa que atravessa o sinal vermelho no trânsito, você falou do trânsito, que para mim é um negócio está completamente fora de controle,
mas quando ela pode, ela também faz, não é? Quer dizer, enquanto as pessoas estão olhando, eu sou aquele indivíduo correto. Isso aí é a pessoa contra ela mesma, né? Ela com a ética dela, ferindo a ética dela. Dentro de casa mesmo, né, doutor Marcelo? Dentro de casa. Pessoas que desrespeitam pais, né, gritam com pais, filhos. Foi-se o tempo em que a gente pedia bênção para a avó, bênção para o vô. Foi-se o tempo em que, falei disso até na semana passada, em que o professor era um mestre, né? Quer dizer, hoje não. Acho que o senhor pontou uma coisa muito importante. Hoje, às vezes, a questão até some e ultrapassa a raiva. Eu sei mais, eu vou chegar... Nem lembro mais o que é, mas eu vou ganhar, eu vou chegar lá no final. As pessoas estão impacientes, né? As pessoas estão egoístas, as pessoas estão muito individualistas, né? As pessoas só estão pensando nela e não pensam nos outros. O ser humano é um animal que não consegue viver isolado. Mas não está conseguindo viver em sociedade também, doutor Marcelo. Mas o ser humano, para sobreviver, ele precisa viver em sociedade. Isso, todos os estudos antropológicos, sociais, falam isso. O ser humano não é um animal que conseguiria viver sozinho. Lógico que tem as suas exceções e tal. Claro, as exceções das regras. Eremitas, aquela coisa. Mas isso é exceção da exceção. Então, o ser humano tem que pôr na cabeça dele que ele tem que viver, ele só consegue viver em sociedade, que ele depende de outro. Mas está cada vez mais difícil. Mas parece que não é? Parece que só há embate, há discussão, é aquilo que eu falei. Há pouco espaço para o diálogo hoje, há pouco espaço para o diálogo. Eu percebo isso. As pessoas não estão dispostas. Eu percebo isso no meu trabalho, tudo bem, meu trabalho é esse. Meu trabalho é orientar, meu trabalho é mostrar o que é legal. Quanto tempo de promotoria, doutor? Esse mês de abril, eu faço 25 anos de Ministério Público. Ou seja, você tem muito para falar dentro dessa área. E me assustou quando você disse que piorou muito. Piorou. Eu percebo que piorou bastante. E eu estou, como promotor de primeira, que a gente fala, né, de primeira entrância, que é o que está ali o dia a dia com todos os problemas, né? Tem certos problemas que o promotor não pode resolver, mas a pessoa vai lá e a gente orienta, olha, o promotor não pode fazer isso, mas vou te orientar o que você deve fazer. Procura o seu advogado, procura a instituição tal. Então, nós estamos lá no dia a dia, né, os outros colegas que trabalham em centros maiores têm outras atribuições mais específicas, mais especializadas, por opção, lógico, de carreira, de promoção. Mas eu sempre preferi estar nessa situação, e por conta disso a gente acaba percebendo essas coisas. Os outros colegas percebem também, porque vivem o cotidiano, o dia a dia, tudo. Já poderia ganhar um diploma de psicólogo junto, viu, Marcelo? Às vezes nós fazemos o papel de tudo que você possa imaginar. Eu tenho perguntas aqui, quero chamar você também para participar. Nós estamos ao vivo, participe com a gente através do WhatsApp, faça a sua pergunta, dê a sua opinião sobre todas essas questões, sobre o momento que o Brasil está vivendo. Eu tenho uma pergunta aqui, eu fiz um post nas redes sociais, você pode perguntar por lá ou também pelo nosso WhatsApp. Ana Luísa diz, que em se tratando de ética, por que o judiciário brasileiro se permite tantos privilégios em detrimento da classe trabalhadora, que na realidade é quem paga a conta? A Ana Luísa fala do Poder Judiciário, né? Eu vou falar de uma maneira geral. Certo. Né? Veja bem, algumas carreiras de Estado, exceção típica do Estado, isso é, nós optamos para que o Estado tenha instituições fortes, elas demandam dos seus operadores, vamos falar então do Poder Judiciário, do Ministério Público, a dedicação exclusiva, salvo você pode ser professor em uma instituição. Eu não viria isso como privilégio, né?
As pessoas falam porque às vezes a imprensa lança alguma coisa, a pessoa não vai pesquisar, é aquilo que eu te falei, né? Fica um pouco na superficialidade, não aprofunda um pouco no assunto. Nós temos dedicação exclusiva, nós não podemos fazer mais nada. Nós não recebemos horas extras, nós não recebemos, nós não temos fundo de garantia. Então, não é que seja um privilégio, são garantias dadas a um profissional, né, que precisa trabalhar sossegado, né? Precisa trabalhar sem se preocupar, porque justamente lida e resolve o problema dos outros, precisa trabalhar numa situação confortável, né? Eu sempre digo, são carreiras de Estado, por que então só juiz, só promotor? Não, tem várias carreiras de Estado que tem que ganhar um salário digno por conta dessas privações todas que nós temos, e é uma opção, né? Vários juízes, vários promotores extremamente competentes, concursos extremamente difíceis, poderiam estar aí. Vocês veem na televisão advogados ganhando milhões aí para defender um, para defender o outro, né? É opção, é a carreira que nós queremos, né? É o que eu falo, a gente lida, nós promotores, eu digo, no meu caso, promotores de vara única, nós lidamos com o furto do bujão de gás de um vizinho com o outro, até desvio de verba, até ato de improbidade administrativa de prefeito. Então, a gente passa nesse meio por várias situações. Pequenas causas até causas maiores. As pequenas, as grandes, né? Nós temos que estar preparados para enfrentar qualquer tipo de situação que caia na mão. Né? Eu não posso selecionar o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. O processo chega para mim, eu tenho que tecnicamente analisar e tecnicamente dar o meu parecer. Não é? Pode ser uma questão simples, pode ser uma questão razoavelmente simples, ou uma questão de extrema dificuldade, questão complexa, não é? E para isso a pessoa, o profissional, tem que estar preparado. Né? Nós temos que ter acesso a livros, nós temos que estar estudando quase que diariamente. Você falou em conhecer, né? Se aprofundar no conhecimento, imagina se vocês não fazem isso. Não, nós temos que fazer, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, nós estamos lidando com a liberdade das pessoas. Né? Então, um profissional, né? Foi minha opção, eu poderia estar advogando, eu poderia, né? Eu fiz uma boa faculdade, eu poderia estar numa outra situação, mas não foi minha opção. O doutor volta comigo no último bloco, eu vou para o intervalo e vou falar um pouquinho agora sobre impostos. Será que esse é o problema? Um dos problemas do nosso país, e aguardo a sua participação. A gente volta em instantes. Estamos de volta e eu estou aguardando a sua participação pelo WhatsApp. Também existe uma postagem nas redes sociais, no meu Facebook. Vai lá, participe, né? Participe e debata com a gente. São temas muito importantes que estão no nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano. Não tem como fugir disso. Boa noite, Silvio. Seja bem-vindo. Tudo bem? Carol. Muito bom te receber, viu? Prazer imenso você estar aqui comigo. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Espero que você possa voltar muitas vezes e contribuir com a gente. Obrigado. Bom, impostos, tributos altos, sistema complexo desestimulam negócios. No país da papelada, nosso país, imposto é o maior obstáculo hoje da economia? É um dos grandes obstáculos, tá? O que acontece hoje, você tem um país altamente burocratizado. Existe até, por exemplo, desde a Constituição da República, né? Desde a promulgação da República até hoje, você não chega a 20 mil leis. Ao contrário, você tem milhões de decretos e centenas de milhões de portarias. Então, é complicado.
não relativamente somente os impostos, né? A regulamentação de alguns setores, a não regulamentação de outros setores. Então, hoje a empresa, quando inicia os trabalhos, ela procura o contador, ela faz opção por lucro simples, presumido ou real, tá? A maioria das empresas, porque é mais fácil para o contador, ela faz opção pelo lucro simples. O que o simples faz? Eu pego a receita, aplico uma alíquota que ela vai de 0 a 33%, que ela pode faturar até, ela saiu agora de 3.600.000, for para 4.800.000, e é o que o governo mais arrecada nessa linha aí. Porque o presumido ele arrecada também sobre o faturamento, mas o lucro real, que seria aquele lucro para você pagar os impostos, você pega a tua receita, tira o teu custo de mercadoria, tira todas as despesas, aí vem a base. Essa base pode ser negativa, aí a empresa pode nem pagar. E o que tem ocorrido hoje, as empresas não têm aquele ganho, pagariam o imposto. Mas as empresas, para poder fazer opção por lucro real, ela tem que ter uma estrutura. O contador tem que estar preparado e acaba pagando muito mais no lucro simples, que não precisa, assim, relativamente não precisa de uma contabilidade. Pegou o faturamento, aplica o alíquota e manda pagar. Você falando fica de uma maneira muito clara, mas para nós, cidadãos leigos que somos, é uma questão extremamente complexa, a questão de impostos no Brasil, e nós buscamos colaboradores aí pelo mundo, e quem colabora com a gente é a Quitéria Pena, que traz uma informação da Austrália, onde ela mora. Ela morava no Brasil, hoje mora na Austrália, e ela fez um comparativo para a gente em relação a impostos, lá chamados também de taxas. Confere comigo. Posso dizer que no Brasil, realmente, pagamos muitas taxas. Aqui, em média, o que acontece é 10% quando você consome qualquer tipo de produto, seja no supermercado, seja comprando roupa, eletrodoméstico. A faixa de taxação de um produto seria de 10%. Há também diferenças. Uma pessoa que ganha mais de $90.000 por ano, ela paga mais taxa do que uma pessoa que ganha menos que isso por ano. Isso faz toda a diferença em termos de diferença social, né? Outra coisa que eu acho que falta no Brasil e que eu vejo aqui um exemplo bom é que qualquer produto que você consuma, você consegue enxergar o quanto que você está pagando, né? Está descrito no seu recibo o quanto de taxa que você pagou por adquirir aquele produto. Sendo que no Brasil a gente nunca sabe. E isso é confuso, acaba que nós não sabemos para onde vai o dinheiro dessa taxa altíssima que pagamos, né? E outra coisa também são produtos importados. O brasileiro paga muito caro por comprar um produto importado, sendo que aqui eu não vejo essa diferença. Então, é outra coisa que eu não consigo entender. Por que um produto importado custa tão caro no bolso do brasileiro? Seria possível, né? Ela falou uma questão que eu achei interessante. Aquela pessoa que ganha um determinado valor maior no ano paga mais imposto do que aquela pessoa que ganha um valor menor. É possível aplicar isso no Brasil, Silvio? É possível. Inclusive, eles estão com esse projeto de se aplicar o alíquota, que esse é o famoso imposto único. É o imposto mais injusto que tem, Carol. Por quê? Por quê? Porque você tributa um produto independente do custo dele. Aqui no Brasil, inclusive, nosso sistema tributário, ele é copiado por muitos outros países. É o mais completo de todo o mundo. Ele é muito justo. O problema é isso que eu estou te falando. Quando a gente trata de lucro real, tá? Quando você fala do simples, você pega essa alíquota e ele é mais sofisticado que isso. Quando eu falei para você que a alíquota vai de 0 a 33%, se a pessoa faturou um valor, se a empresa faturou um valor menor, ela vai pagar menos. Quanto maior o faturamento dela,
ela vai faturar mais. Então, o que acontece? Aí, automaticamente, força essa empresa a pular numa escala maior, que seria o lucro presumido. Se ela achar que ela está pagando muito, aí ela tem que fazer um arranjo da empresa dela e buscar o lucro real, que ela vai pagar o imposto exatamente daquilo que for lucro, tá? Por isso que a gente chama lucro real. Mas o detalhe, Carol, não são geralmente os impostos. O que ocorre muito são as contribuições, taxas, contribuições. Isso é um custo muito grande. Então, o que falta nas empresas, muitas vezes, é a organização. O nosso sistema tributário ele é muito justo, entendeu? Falta, às vezes, planejamento. Mas, Silvio, se ele é tão justo, por que existe tanta corrupção no país? Tá, não, aí já não é a questão do imposto, é o fruto, é para onde que vai. Exatamente. E aí a questão, muitas vezes, não é só a corrupção, é a insegurança jurídica que o empresário tem hoje. Ela é pior... Essa era uma pergunta, você já está respondendo, eu nem perguntei, você me conta. Exatamente, eu ia perguntar isso, sobre essa segurança que o empresário tem. E aí acaba entrando nessas Por exemplo, questões... seria o que eu chamaria de insegurança jurídica. Você vai... eu posso fazer uma exposição em todas as áreas de uma empresa. Vamos pegar uma área que a gente chama de área trabalhista. Você chega, faz um cálculo. Para cada R$1.000, que isso independe de... Para cada R$1.000 que o funcionário leva para casa, eu vou somar uma média de 80% de encargos e reflexos. São direitos do empregado, a empresa tem que separar. Então, 1.000 mais 80, 1.800. Só que para eu fazer esse 1.800, eu não posso tirar do meu bolso, eu tenho que fazer uma nota fiscal. Quando eu faço a nota fiscal, é uma média de 30%. Quer dizer, esse funcionário de R$1.000 já está me custando 2.700. 2.700, eu não posso fazer uma nota sem ter um produto. Aí o que acontece? Eu tenho que vender... Se eu tiver um custo de mercadoria vendida, que seria as duplicadas, eu tenho que faturar 5.400. 5.400, menos 50%, 2.700. Aí, exatamente, uma parte para o governo, uma parte para o funcionário e imposto que fica guardado, e uma parte ele leva para casa. Tá, isso é custo. As empresas E uma parte sonegada, Silvio? Não estou falando na sonegação. Aí eu vou entrar num outro detalhe, que seria a parte de segurança jurídica. A empresa fez todo esse trabalho, fez todo o planejamento, aí o funcionário sai, ele vai lá, faz uma reclamação trabalhista. Esse funcionário ganhou um salário por ano, R$12.000 no ano. Ele faz uma reclamação trabalhista, essa reclamação vai 150, 200, 300 mil reais. E isso não está no planejamento. Então, vem essa insegurança jurídica. Então, isso a empresa não consegue planejar. Agora, quanto a desvios, corrupção, isso aí já seria uma matéria, inclusive, do próprio promotor deu junta com a ética, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso também. É isso aí, o brasileiro, ele tá à deriva. Ele vê um pagamento... Você estava falando igual a moça da Austrália. Aqui no Brasil, a pessoa fala assim, mas eu não pago imposto. A pessoa deu um pãozinho de esmola, naquele pãozinho ali tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem tudo. Então... Todos pagam, e aqui se paga pelo consumo. Isso é injusto, tá? Mas é o sistema tributário. Mas o detalhe não é esse, o problema é para onde que vai essa arrecadação. Aí já existe uma questão que não chega a ser tanta corrupção. Eu te diria que seria a estrutura. Todo esse dinheiro que não seja corrupção, não está dando para pagar o funcionalismo, tá? O governo chegou na época do presidente... A máquina está superfaturada. Está superfaturada. Na época do FHC, estava 58, ele conseguiu tirar os funcionários que estavam aposentados, passou para 47, 48. Tudo que se arrecada hoje chega a 60%. Algumas prefeituras, tudo que ela arrecada não dá para pagar a folha. Exemplo, Poços de Caldas, a gente sabe. Poços de Caldas tem os dois problemas. A gente está com mais de 6 mil empregados e um detalhe, a insegurança já não é uma insegurança administrativa. Poços de Caldas é líder no estado em reclamação dos funcionários trabalhistas. É um dado que pouca gente sabe. Então, como você vai planejar uma cidade como Poços de Caldas? Que a maioria dos funcionários estão trabalhando, estão reclamando da empresa. Nenhuma empresa privada, nenhuma empresa pública tem tanta reclamação quanto o município. Então, isso
é um planejamento que não está no orçamento, você não sabe, você faz seu orçamento público, a empresa da mesma forma. Então, isso a gente chama de insegurança jurídica. Eu até, comentando esses dias com o pessoal da área jurídica, eu acho até que, já visando a melhoria de postos de causa, eu acho que deveria ser consultado o departamento jurídico da prefeitura para que essas reclamações trabalhistas não fossem na esfera de CLT, da vara do trabalho local, e sim na vara comum, que quando você fala em justiça do trabalho, assusta qualquer empresa, porque os pedidos, eles extrapolam qualquer planejamento. Extrapola a empresa privada, extrapola também a empresa pública. E você falou em PIS e COFINS, e eu tenho certeza que grande parte da população, não só da nossa cidade de Poços de Caldas, da região, como do Brasil, não tem a mínima ideia do que significa, de onde que sai e para onde que vai. Nós temos uma matéria, nosso repórter, o Matheus Luiz, foi às ruas e perguntou exatamente isso para as pessoas. IPI, ICMS, COFINS, ISS, IOF, CID, ufa. Entender esta sopa de letrinhas tributária é um desafio, exatamente. Tem que se reinventar cada dia, né? Buscar o cliente fora do espaço nosso também, né? Abrir canais diferentes de atendimento, tudo. Em nenhum lugar do mundo as empresas quebram tanto a cabeça para se manterem dentro da legalidade fiscal como no Brasil. O salário é baixo, o empregador não tem condição de aumentar o salário do empregado porque ele não vende, é um efeito cascata. IPTU, IPVA, água, luz, transporte, entre outros gastos, estão no chamado Custo Brasil, termo muito usado pelos economistas quando a gente fala de tudo aquilo que o consumidor paga por algum produto. Esse custo de vida está associado a uma série de fatores. Os fatores diretos, que são os custos realmente de produção dos bens e serviços consumidos, e os custos indiretos. E aí nós estamos falando, por exemplo, dos impostos, que são um dos componentes deste custo de vida. No Brasil, cerca de 40% do valor final de um produto industrializado vai para o governo, enquanto nos Estados Unidos e China, por exemplo, a bocada é de 20%. Tudo aqui custa muito mais caro. O brasileiro tenta enxergar o retorno desse dinheiro da carga tributária em serviços públicos e infraestrutura, mas está difícil. No meu entender, a gente pode citar um exemplo, por exemplo, do Canadá, né? A carga tributária do Canadá ela é igual à do Brasil, tá? Só que você pergunta se o canadense reclama de alguma coisa, ele nunca reclama de nada. Por quê? Porque ele tem tudo. Ele tem uma escola, ele tem um transporte, ele tem saúde. Então, assim, infelizmente, por causa da corrupção, a gente é sobrecarregado com algumas coisas e, infelizmente, a gente não tem o retorno de nada. Então, o custo acaba sendo onerado, né? Imposto muito alto, o brasileiro sofre muito com isso, porque eu acho que todo brasileiro deveria ter, no mínimo, uma moradia para morar. É o mínimo que cada um merecia. O governo tinha que reestruturar isso, estudar isso melhor. Lógico que a gente sabe que o município necessita se reorganizar melhor, porque o município está passando por dificuldades, mas o governo... o tributo fica muito em cima da gente, nós, os menorzinhos, os pequenininhos, nós somos muito massacrados pelo governo com os tributos. Está dificultando bastante, né? Uma das minhas reivindicações para as autoridades competentes estudar esse IPTU de Poços de Caldas, que está absurdo, né? Os preços daqui, de cada imóvel. E a gente não tem condição, daqui a pouco todo mundo vai embora da cidade, né? Do jeito que está ficando. Para o especialista, o gasto com transporte é o que mais compromete as finanças do morador de Poços de Caldas. A gente sabe que, e quando se diz transporte, não só os serviços prestados, como, por exemplo, também o combustível. A gente sabe que, evidentemente, é um preço que, comparado a outros lugares mais próximos, é um preço mais elevado. O imóvel, em algumas regiões, ele é significativamente mais elevado o preço. Então, isso também é um ponto que eleva o nosso custo de vida. Principalmente para quem ganha um salário mínimo, é muito difícil. Aí o jeito é fazer milagre com tão pouco e tantos gastos para sobreviver. Ou quem sabe, encontrar um pote de ouro no final do arco-íris. Eu tô com medo, daqui a pouco não tem nem arco-íris mais para a gente procurar o pote de ouro. Obrigado, Matheus. O Eduardo Nery está participando aqui, Silvio, e ele contesta o que você disse.
Ele falou, ao contrário do que você disse, as empresas hoje estão muito bem organizadas na área fiscal, porque elas estudam onde é que se paga menos impostos, elas acham brechas na legislação. Você quer comentar? Parabéns, ele deve ser algum consultor de empresa que ele estuda. Não é essa a realidade que a gente vê. As empresas estão... Olha, estava comentando há pouco aí, as empresas, mesmo fazendo todo esse planejamento tributário, está indo, hoje, aqui uma empresa de Poços de Caldas, uma das maiores, a 5ª maior exportadora de café, pediu recuperação judicial. E várias outras empresas, hoje a maior empresa que tem em Poços de Caldas chama Aluga-se. Então, quer dizer, se você for procurar, essas empresas não estão preparadas. E elas acabam saindo e deixando um passivo danado. Hoje o governo tem um passivo tributário aí incrível. Já se fala, inclusive, todos os jornais, os empresários clamam por um novo refis, as empresas estão penduradas. Então, ele, como as empresas que a gente orienta, tem um bom planejamento tributário, mas não é todos. Os contadores não têm tempo de atender todas as empresas. Eu assim, concordo que deve ser o mundo dele, mas não é o mundo real, que a gente não é o que a gente está vendo por aí. Olha, do jeito que você está falando, eu acho que contador é uma boa profissão, viu? Eles falam contador, padre, psicólogo. E falando ainda em impostos, nós sabemos que Minas sofre com a questão dos impostos e o governador Romeu Zema, governador de Minas, completou 100 dias de governo com um déficit orçamentário, né, do Estado que está em 11 bilhões e 400 mil reais, além de 35 bilhões em dívidas. Tem luz no fim desse túnel, desse desafio? Olha, eu digo o seguinte, às vezes é um dos fortes, há 40 anos de consultoria. O problema do Estado de Minas não é propriamente os gastos. O que aconteceu com Minas Gerais? É o que aconteceu com Poços de Caldas. Não é difícil. Minas Gerais, o nosso produto principal é minério. Hoje, por que Minas está nessa situação? Não temos que se olhar a Minas, nós temos que ver para onde foi essa receita, foi para Carajás. Carajás, hoje, eles produzem, se brincar, em um mês, o que Minas produziria no ano. Então, ficou inviável as minerações estarem produzindo aqui. É interessante você olhar o que Carajás produz. Alumínio, minério de ferro, ouro. Carajás domina o mundo em termos de extração mineral. E a riqueza de Minas era minério. Então, a Vale, por exemplo, saiu daqui e deixou um passivo danado. Poços de Caldas diminuiu hoje a Alcoa, que era líder era líder em empregos, sim, hoje já não consegue. Então, nosso problema, Minas, aí eu falo, então, é estrutural. Não é a gente falar que tem que enxugar isso ou tem que enxugar aquilo. Nós deveríamos buscar outras fontes de receita. O governador Zema, na campanha, ele disse o seguinte, olha, eu vou equalizar os impostos, eu vou deixar uma tarifa única. Lá eu ainda fiz uma pergunta, na entrevista, perguntei, governador, produtos de higiene pessoal, vinho 25%, o arroz 7%, o senhor vai pegar os 7% os 25%, quer dizer... Como é que você vai fazer isso? Não, ele não conseguiu fazer, muito pelo contrário. Tem uns atropelamentos jurídicos aí que está ocorrendo, mas é o que eu te digo, o detalhe é a gestão. Isso acontece em Poços de Caldas, isso acontece no Estado. Precisa-se mudar o sistema de gestão. O problema de Minas está na receita. Nós tínhamos receita com os minérios, a receita com café caiu, Minas é minério, café e leite. Entendeu? Nós temos outro grande problema aqui em Poços de Caldas, que é outra grande empresa, era uma das maiores do Brasil. O que acontece? Tributa-se o leite, coisa que São Paulo não tributa. Entendeu? Diminuiu. Então, deve-se haver um estudo de gestão. Está faltando gestão. Pode estar aí uma solução. A solução, quer dizer, a solução tem que buscar. O problema está aí.
Bom, eu tenho várias perguntas aqui. Você que está participando comigo pode continuar mandando. Eu vou para um breve intervalo e volto agora no último bloco para a gente juntar essas duas questões que, né, ética, impostos, sonegação, corrupção, não tem como a gente separar, infelizmente. Mas participe comigo, você tem o nosso WhatsApp, você pode mandar perguntas e também através do Facebook tem um post falando exatamente sobre os temas do Jornal 360 de hoje. Eu volto em instantes. Estamos de volta e o papo já está quente aqui nos bastidores. Estou de volta com o Dr. Marcelo. O Silvio também continua aqui comigo. E agora a pergunta vai para os dois. É falta de ética, Dr. Marcelo, aumentar imposto, Silvio, para pagar privilégio? Não. Eu acho a ética, a honestidade, ela faz parte, mas ela não vai corrigir. Ela não vai corrigir. Assim, olha, por favor, eu sou contra, sou a favor da Lava Jato, mas assim, ó, passa um pouco pelo promotor. É uma ideia que eu sempre falei. Por favor, vamos assim, debater. Ó, o que acontece? Em todo o Brasil, as empresas, todas as pesquisas, eles conseguiram levantar que o problema da corrupção variou de 3% a 5%. Tá? 3% a 5% do PIB. O que a Lava Jato fez? A Lava Jato fechou, a própria Lava Jato, ela fechou mais de 6 milhões de empregos, entre Odebrecht, eu sempre defendi a questão dos promotores, eles são um equilíbrio. Eu acho que deveria, a promotoria federal, não tem base para isso, mas teve base, o famoso TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Então eu teria chamado, ao invés de fazer simplesmente uma leniência, falar assim, olha, você desviou tanto 1 bilhão, então você vai fazer uma ponte em Cabo Verde, você vai fazer uma escola em Bandeira do Sul, você vai fazer... Então, você vai devolver esse dinheiro, mas não paralisasse. Então, a Lava Jato é um pensamento meu. De certa forma, ela paralisou. Então, eu acho que passou um pouco pela Promotoria Federal chamar esses caboclos e falar assim, você roubou, agora você devolve. Mas vamos dizer, eles estariam devolvendo 5, 10% do PIB. Nosso PIB caiu muito mais que isso. Então, eu te diria o seguinte... nós precisamos melhorar o PIB, melhorar a nossa imagem, vender mais. E faturar. Claro, a corrupção tem que acabar, mas ela é 5%. E quando a gente perdeu um valor muito superior, porque o país ficou estagnado. Então precisa ter uma confiança. Ele está parado há 100 dias. Está parado o governo de São Paulo, o governo do Rio Grande do Sul, o governo de São Paulo. Então tem que trabalhar. Então a gente não pode olhar só aquilo que o governo paga também. A gente tem que gerar receita. E como se gera receita? Através de riqueza das nações. Não procurando a Adam Smith, né? Adam Smith falava que é a riqueza das nações. Mas a gente tem que procurar o contrário. Então a fala do promotor foi muito bonita, quando a gente tem que não só olhar, né, como o Adam Smith olhava a riqueza da nação, a gente tem que olhar o próximo. Como o Ford, só para encerrar, o que o Ford falava? Olha, só vai ter sucesso a minha empresa quando o meu funcionário comprar meu automóvel. E ele fez isso. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter consumo. Havendo consumo, vai ter pagamento de impostos. E aí você vai ver que o imposto não é tão alto. Mas quando não tem consumo, quando está em crise, não é imposto. Qualquer taxa, qualquer valor é alto. Então, o Brasil ele precisa crescer. E ele tem condições. Mas para isso tem que ter gestão. Esse é o meu pensamento. Mas eu vou lá na questão ética de novo, Silvio. Eu concordo com você. Mas e a ética? É um sempre querendo mais do que o outro, né? Um sempre querendo passar para frente do outro. Conversávamos aqui nos bastidores, né? Se uma pessoa chegou em determinado cargo, né? Aquela outra pessoa vai brigar porque ela está no cargo, mas não vai correr atrás para chegar naquele cargo. Claro, Carol. Então, você pensa numa lagoa com jacarés e piranhas. Você joga um boi, você joga uma carne, eles avançam, tá? Elas não têm assim, olha, vou comer um pedacinho, depois você vê, eles não fazem filho, o jacaré não faz filho. Então, o que acontece? Você precisa pensar no social, em tudo. Isso não é pensado, isso é educação. Então, eu acho que a educação, ela antecede a tudo. Doutor Marcelo, o Silvio falou em questão da promotoria, falou inclusive do TAC, desse termo ajuste, quando o senhor concorda? Eu acho que a questão da corrupção, Carol, a corrupção, ela é um câncer social.
Isso ninguém me tira da cabeça. É um câncer social. E o câncer vai, usando essa metáfora, ele vai comendo devagarzinho, a pessoa vai sofrendo. E é isso que acontece. A Lava Jato, não temos uma Lava Jato, temos várias Lava Jatos no Brasil. O trabalho é incrível, um trabalho sensacional. Nunca houve isso na história do Brasil. Não vou falar na história recente, remota, na história inteira. Não é? Nós temos que partir de um pressuposto de que nós não podemos compartilhar com esse tipo de atitude. Né? Se a Odebrecht fez isso, se as outras construtoras, Andrade não sei o quê, aquelas todas construtoras que se envolveram nisso, tem que responder. E elas vão responder dentro do que o nosso sistema legal permite. Né? Então, pode ser que demore um pouco para nós recuperarmos o que foi, parte do que foi desviado, mas nós já recuperou. Né? A Lava Jato mostra números aí de bilhões de reais já recuperados. Suíça devolvendo dinheiro para o Brasil. Contas, gente, achei que né? nunca vi isso Hoje na você vida. falar em desvio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões é conversa de boteco, desculpa o termo, mas é isso, né? O que se foi desviado desse país, a carga tributária é enorme. Eu, por exemplo, recolho imposto de renda na fonte, eu não tenho como. Tem gente que tem como recolher menos, coloca lá o serviço que ele presta como pessoa jurídica e não como pessoa física, acaba recolhendo menos. Isso é brecha, não estou falando que é ilegal, é brecha que a legislação permite. Né? Então você só recolhe, você só paga, e não vê resultado. Por que não vê resultado? Porque a ganância, a falta de ética, a falta de respeito dessas pessoas, dos corruptos, dos corruptores, leva a esse caos. Né? Então, o problema social do Brasil, o grande problema social do Brasil, não só esse, mas o grande problema social do Brasil hoje é a corrupção, o desvio de verbas que poderiam estar revertidas aí em saúde. Você vê salas de hospital, hoje tem notícia no jornal, Hospital do Servidor Público em São Paulo, alagado, cheio de barata. Teto caindo, escola que não funciona porque alagou. Gente, a gente tem que minimizar essa situação. Como que nós temos que minimizar? Nós vamos minimizar cortando os focos de corrupção, que a corrupção é o principal problema de desvio de dinheiro público. Então não adianta você pagar milhões e milhões de imposto, de tributo, melhor dizendo, que abrange tudo aí, imposto, taxa, contribuição, se você não tem retorno. Por isso que as pessoas reclamam. Foi o que o rapaz disse aí na entrevista na rua, né? Ninguém ligaria de pagar imposto se você tivesse o retorno disso. Não tenho. Eu recolho imposto, mas pago plano de saúde, pago escola para os meus filhos, pago segurança onde eu moro, não é? Pago, desculpa, Carol, mas... Imagina, manda ver, diga aqui para nós. As ruas esburacadas, o tal do IPVA, cadê? Tem que trocar pneu, a roda do carro amassa. Promotor, eu concordo com o senhor, assino embaixo, concordo completamente. Mas eu continuo dizendo ainda, é importante, é uma questão de educação, a gente tem que focar nisso aí e acabar. Mas o detalhe ainda é assim, há necessidade urgente do rearranjo da máquina pública. Porque não adianta, a ineficiência, eu acho que ela caminha tanto quanto a corrupção. É aquele prefeito, aquele governador que gasta mal o dinheiro. Isso aí, a incompetência, a falta de administração, seria a mesma coisa que o empresário gastar mal o dinheiro e o dinheiro pagar folha. Concordo que o senhor não discorda em nada, mas há também esse detalhe da falta de administração pública. Falta de preparo. Porque políticos se elegem no país, não todos, mas políticos se elegem, sabe disso, por conta de promessas feitas, né? Promessas de dar emprego, eles prometem muitas vezes o que sequer está na alçada. O vereador promete coisa que é do deputado estadual. Os deputados que chegam lá e não fazem nada. Você vê. E nós precisamos, é o que eu falei no início, nós precisamos de leis.
Senão acaba, de certa forma, lá no judiciário, com o senhor, com o juiz. Porque hoje os juízes, eles julgam muitas vezes pelo livre convencimento, porque não há como encontrar, não está sendo atualizado as nossas leis, né? E isso aí deveria ser o legislativo. O livre convencimento do juiz existe, como eu também sou respeitado pelo o que eu ponho no papel. Só que o livre convencimento, ele é limitado pela lei. Nós não podemos sair desse limite imposto pela lei. Mas hoje ele existe. Mas a gente mudamos um pouco de assunto, mas essa questão da ineficiência da máquina pública... Ela não controla os gastos, né? E aí, a ineficiência... A gente fala em cortar impostos se a máquina não controla os seus gastos. As pessoas que arrumam, vamos dizer assim, um cargo comissionado numa prefeitura, num governo de estado, numa autarquia, são pessoas que estão lá não pela sua capacidade técnica, não porque conhecem o assunto, mas por indicação de alguém, porque me apoiou, me arrumou tantos votos. O senhor estudou, o senhor fez um concurso, estudou, está ali no dia a dia. De repente, o senhor vê uma determinada pessoa sendo nomeada, não teve o labor que o senhor teve, e está ali, e não tem o compromisso que o senhor tem. Pois é o que eu falo, qual o compromisso dessa pessoa, que a gente estava falando no início do programa aqui, qual o compromisso dessa pessoa com a coletividade? E eu vou dizer para vocês que isso dá mais um programa, porque eu estou cheia de perguntas aqui, mas nosso diretor já está sinalizando que nós estamos aí, precisamos encerrar. Eu quero te agradecer imensamente, vou tentar me comprometer aqui com esses dois deles voltarem para a gente poder debater mais sobre essa questão. Muito obrigado por você que participou, que teve esse tempo de debater com a gente, de pensar com a gente. Acho que você é essa pessoa, como o doutor Marcelo disse, que está preocupado com o nosso país. Que todo mundo pudesse fazer isso também. Sim ou não para cada um, hein? Eu só preciso encerrar. Se o Brasil cobrasse e recebesse tudo, ele estaria melhor hoje? Sim ou não, hein? Silvio? Não. Vamos encerrar. Doutor Marcelo? Cobrar o quê? Todos os impostos e recebesse tudo sem sonegação, Só isso? sem corrupção, ele Não, estaria melhor? Sem sonegação, sem corrupção, com certeza estaria melhor. Sim ou não? E você? Muito obrigada, viu, doutor Marcelo? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço a lembrança. Espero poder contar com você mais vezes. Silvio, com certeza também espero poder contar aí com toda a sua sabedoria em cima de todas essas questões que a gente tem uma dificuldade imensa de entender. Muito obrigada, viu? Parabéns a esse pessoal todo que sensacional, né? Aí. Várias e perguntas excelentes, viu? Várias perguntas preocupadas com o nosso país, com a nossa cidade. O Jornal 360 reprisa no próximo domingo, às 19h30. Então, fale para as pessoas assistirem, se interessarem um pouco mais pela nossa economia, pela nossa política. É assim, ó, de pouquinho em pouquinho que a gente se junta numa coletividade para formar uma cidade, um país e um mundo melhor. Muito obrigada, desejo para você um excelente final de semana. A gente volta na próxima quinta-feira. Até lá.